Olá, boa tarde. Estamos aí com mais um episódio da Outtalks. Outtalks que é o evento aí que a gente realiza, é um podcast que a gente realiza aí da Outmarketing, que ele é 100% focado em trazer novidades do mercado, todas as tendências, todos os assuntos aí que estão no dia a dia das conversas com os nossos clientes. A gente sempre convida alguém para poder participar com a gente e falar desse tema. E hoje a gente está com um convidado aí especial para poder justamente falar de um tema que é extremamente relevante no dia a dia nosso e com os clientes nossos aqui da Outmarketing principalmente, que é como a gente olhar para marketing e vendas junto com a área financeira, né? E não ser somente uma área que vai gerar criatividade, gerar um evento, fazer uma ação específica, mas não vai conseguir analisar o retorno daquele negócio. Então, o episódio de hoje a gente vai explorar um pouco disso. Trouxemos aí um cara que é especializado nesse assunto, conhece bastante, conhece de marketing, porque também faz boas ações de marketing. A empresa dele tem desenvolvido cada vez mais com essas ações. E hoje o tema vai ser a conexão entre as áreas de marketing, finanças e vendas e como que isso pode gerar realmente uma conexão para apoiar no crescimento sustentável do negócio. Para isso, a gente convidou o Marcos. O Marcos Reis é o cofundador e diretor comercial da MaxUp Power Gestão. Virou um grande parceiro nosso aí, né, recentemente, tem nos apoiado na parte de análise financeira, análise de gestão do negócio também, tem feito um ótimo trabalho com a gente aqui, trazendo novas visões para a empresa. E o Marcos, ele tem uma experiência aí e além disso, também um evento Gestão 360, né, que foi uma idealização em BH, que é um super evento também para empreendedores, com temas super relevantes. E o Marcos é graduado em Ciência Contábil, pós-graduado em Gestão e Estratégia de Negócio pela Federal de Minas. Marcos possui mais de 15 anos de experiência profissional e já atuou diretamente com mais de 400 empresas aí do mercado. Sempre focado em transformar os negócios por meio de soluções práticas e com resultados comprovados. De histórico aí, né, o Marcos ele tem aí mais de 3,5 bilhões de receita gerenciada aí entre os clientes todos que ele atua, então fazendo esse trabalho da consultoria, desse apoio, dessa assessoria aí direta de negócios para as empresas e, além disso, coordena aí 30 especialistas mais ou menos aí do mercado, já está com vagas abertas lá que eu estou sabendo para poder crescer, o negócio está evoluindo, isso é super positivo, então com 30 especialistas hoje aí e crescendo esse número, dentro da MaxUp e da Power Gestão. Então, Marcos, seja muito bem-vindo. Obrigado aí por topar participar com a gente aí. A gente tem feito... começou um trabalho de parceria de negócio, a gente está vendo que tem algumas sinergias aí de parcerias para a gente desenvolver o mercado. Isso é super positivo. Então, obrigado aí por topar e bem-vindo aí ao episódio de hoje. Muito obrigado aí pelo convite. Espero, antes de me apresentar aqui, espero contribuir para o podcast. E pessoal de vendas e marketing, quando a gente vai falar de finanças, vai falar, não, pelo amor de Deus, né? Então eu espero trazer um pouco aqui de uma visão de finanças para as áreas de venda e marketing, mas uma visão um pouco mais descomplicada, uma visão mais clean e que tem total sentido, né? Ao longo da minha trajetória, eu sempre trabalhei na parte de finanças, tributária, auditoria. Os 15 anos de experiência aí não são só, né? Trabalhei em outras áreas, mas 15 anos só com essas áreas de auditoria e consultoria na área de gestão. E no último 1 ano e meio, 2, aqui na empresa, pelo crescimento dos negócios, eu precisei sair aí da rotina de consultoria e precisei estudar e aprender marketing e processos de vendas, né? Então, não me julguem aqui de algumas visões, mas é uma visão de quem veio do financeiro, de quem veio de auditoria e que agora está no universo de marketing e vendas. Então, espero poder contribuir com visões de alguém que está bebendo da água aí dessa fonte, mas que foi formado em uma outra escola, né? Sim. Eu acho que principalmente quando a gente percebe que empreendedores, né, já tem uma visão ampla, não tem jeito, porque quando você vai empreender, você precisa ter uma visão de todas as áreas ali, mas quando tem uma especialização e começa a aprofundar em outra, é super complementar, né? Porque essa visão financeira, essa visão de negócio, olhando para números, quando você tem um olhar de empreendedor para a área de marketing e venda, você traz muito mais inteligência para aquilo, porque você entende do número, mas você entende também da importância daquela outra área. Então, você não fica só um especialista, né? Você fica um cara que começa a entender mais. Então, com certeza, hoje vai ser um bom momento aí para a gente poder aprender e ter outra visão, inclusive com esse olhar financeiro, que eu sempre gosto muito disso, trazer outras áreas para falar de áreas de marketing e vendas, porque são outras visões e outros prismas, né, para a gente poder analisar. Isso é super positivo.
E aí, já entrando no tema, a gente fala aí que, né, de acordo com o Gartner, a gente tem uma pesquisa aqui que mostra que 15%, quando as empresas têm uma integração mais clara de marketing, vendas e financeiro, ela tende a ter um crescimento anual de 15% no faturamento. Ou seja, só de ter uma integração entre as áreas, você já automaticamente gera mais receita para a empresa, gera mais retenção, talvez, enfim, você faz ações muito mais direcionadas. E cada vez mais o mercado orientado para dados, essa integração ela se torna mais importante e mais fácil, né, entre aspas, esse mais fácil aí, mas com o uso da tecnologia para poder facilitar esse processo. Então, além disso, a McKinsey mesmo, ela fala que organizações com forte colaboração entre essas três áreas, marketing, vendas e finanças, elas têm 1,5 vezes mais chances de estar entre as líderes do mercado, ou seja, né, indiferente se é uma grande, média ou pequena empresa, ela tem chance de estar 1,5 vezes à frente do seu concorrente, ou seja, ser um líder de mercado ali só de ter essa integração e esse olhar do negócio como um todo. Só que a gente sabe que no dia a dia essa integração nem sempre ela é tão fácil e ela se torna um desafio para as empresas. De novo, às vezes o gestor consegue ter a visão do todo, sabe da importância, entende como tem que fazer, mas cada área trabalha ali no seu silo, né? Eu vou cuidar da minha área financeira, você vai cuidar da sua área de marketing, o outro vai cuidar da área de vendas, e aí fica ali separado. Então, a gente percebe que isso gera um grande problema nas empresas, e mais outra pesquisa que a gente tem aqui, que a IDC diz que 42% dos profissionais de marketing afirmam ter dificuldade em demonstrar retorno sobre investimento em suas campanhas, muitas vezes devido à falta de alinhamento com a área financeira. Que vem outra conversa, que isso é outro episódio para a gente falar, mas também, às vezes, a base da faculdade, né, da capacitação que a pessoa vem, e ela vem muito técnica, e não entra em outras áreas de uma empresa que faz com que o cara se torne um especialista muito bom, mas ele não deixa de olhar para o todo como empresa, né, de ver isso tudo. Então, realmente, ter essa integração, ter profissionais que queiram aprender e desenvolver mais e conhecer mais, se torna cada vez mais importante. Então, hoje, como a gente fala sobre isso, a importância dos KPIs financeiros, o marketing, da venda, de todo mundo ter esse olhar, já vou começar com a primeira pergunta aqui, Marcos. E aí, pensando aqui, muitas empresas ainda enxergam marketing, venda e financeiro como áreas separadas, né, como eu disse, em silos, e cada um tendo a sua meta e seus KPIs totalmente distintos, apesar de ter, às vezes, o faturamento da empresa é o norte, mas cada um tem sua área ali e não está tão integrado assim. Por que você acha que essa mentalidade ela é prejudicial para as empresas e como que isso pode ser feito para poder ser otimizado? Bom, eu queria só dar um passo aqui, eu não sei se nem atrás ou à frente, né? Mas eu vejo que é muito interessante a questão dos aspectos de governança. Quando a gente fala de governança, parece uma palavra difícil, mas é basicamente ter normas e regras ali entre as áreas, enfim. E aí, o que eu percebo, aí eu vou trazer o meu dia a dia aqui. Eu sou um dos fundadores da empresa, hoje nós somos 3 sócios, e hoje estou, né, eu era consultor até 1 ano e meio atrás, cuidava das operações, e agora estou à frente das operações de marketing e vendas. Mas eu tenho, né, um background grande em finanças. Porém, quando a gente veste, eu brinco que a gente veste a capa ali do comercial, do marketing, você tem muitas convicções, né, que seu plano é o melhor, que se não for por esse caminho, não vai dar certo, tem que ter aquela verba para um determinado sistema, uma determinada contratação, um determinado evento, enfim. Porém, a gente precisa também de segregar dentro dessa governança outras capas, né? Então, quando você tem ali uma figura que seja um sócio, que seja um outro gestor, né? Você às vezes é gestor do marketing e você tem ali o gestor do financeiro, que te dá ali algumas regras, normas, é importante para que você também não pense só com aquela cabeça, né? A gente cresce com a escassez. Então, normalmente, existe uma briga muito grande ali do vendas, o comercial e o financeiro. E eu brinco na reunião dos meus sócios, um sócio cuida do financeiro, o outro sócio cuida da operação e eu cuido do comercial. Então, quando a gente está em reunião de sócios, eu vou lá levar uma ideia, uma defesa, não, que a gente tem que investir nesse software, tem que contratar mais uma pessoa para o comercial, e aí a conversa começa. Aí, de repente, o meu sócio da operação está reclamando que a precificação que eu estou vendendo não está mais adequada. Aí eu visto a capa do sócio, eu tiro a capa do diretor de comercial e marketing e visto a capa do sócio, falando, realmente, a gente tem que melhorar a precificação. Então, em alguns momentos, você tem que sair do seu papel e se colocar no papel do outro aí, então, para que tenha essa conexão entre as áreas, sabe? Então, eu vejo muito nesse aspecto.
E aí, um ponto que eu percebo aí, encerrando esse tópico, e aí quando a gente começa a trabalhar normalmente, né, a área de vendas e marketing, ela vai receber ali uma demanda, né, vendas, o que seria o mundo ideal, vendas já planejar o que vai ser a projeção de vendas, mas o que a gente vê é que isso vem top-down. Então, o diretor financeiro ou outra área define, a meta de faturamento ano que vem é 10 milhões. E vendas tem só que vender, né? Ela não teve um trabalho de planejar aqueles 10 milhões. Então, acho que o primeiro ponto é envolver a área de vendas e marketing nesse planejamento. Eu acho que se tivesse esse envolvimento de toda a área da diretoria da empresa, talvez os 10 milhões seriam até, talvez dava para ser mais, né? A depender dessa integração. E um outro ponto é que, analisando isso tudo, é aprender, essas áreas precisam aprender a se defender, né? Como você trouxe, é um pessoal que vem com bagagens muito técnicas, né? Então sabem ali todo um background grande voltado muito para a parte de marketing, né? Olhando para a área específica de marketing, mas não sabe se defender com base em números. E negócios são números, né? Então se fala ali muito dos leads, geração de lead, das taxas de conversão, etc. e tal, mas é importante a gente casar isso com a estratégia da empresa. Então, o que eu deixo, assim, eu dou muitos treinamentos que eu ensino o gestor a convencer por que aquele número dele vai fazer sentido ou não, sabe? Recentemente, agora, numa empresa que a gente atuou, o cliente estava lá reclamando dos eventos, né? Ele faz muito evento, muita feira, empresa do agronegócio, muita feira cara, né? Tem que se deslocar para locais muito longe para participar dessas feiras. E eu falei com ele assim, qual que é o retorno desses eventos, né? E o gestor lá do RH do marketing de vendas lá, que era a mesma pessoa, falou, Marcos, é difícil medir porque a gente não... Esses negócios são gerados 6 meses depois e tudo mais, ou tem clientes que passam no nosso stand, mas já são clientes, então é difícil medir. Eu falei, não, então, peraí, vamos começar a medir isso de alguma forma. Quem é cliente, a gente tem lá aqueles BIP, né, que a pessoa visita a feira, vamos pegar um tempo, então, é 6 meses que a gente vai colocar como deadline ali, que esse evento tem que dar o ROI dele ali, o retorno dele, beleza. Então a gente já tem um prazo. Então, todo cliente que foi bipado lá naquela feira e virou o cliente, né, um novo cliente que virou cliente ali dentro desse universo de 6 meses, isso já é uma conversão da feira. Aí tem uma série de conversas que a gente tem que nutrir ele no funil, etc. e tal. Mas como é que o gestor do marketing e vendas convence que vamos participar daquela feira de novo? Usando essas informações. Quanto que a gente gerou de novos negócios ali dos clientes que já eram, que nos visitaram naquela feira? Às vezes o cara gerava 1.000 negócios por mês, passou a gerar 2. Então, é um número ali que eu posso levar para a diretoria da empresa, trabalhando com números, sabe? Eu acho que o número ele te direciona, ele te ajuda a convencer as demais pessoas que não conhecem de forma técnica o trabalho do marketing de vendas a entender a importância daquilo ali, sabe? Isso para a gente é muito claro, isso, né? Principalmente essa parte de evento, a gente escuta isso muito de cliente. Às vezes, áreas de marketing levam muito como, mas foi institucional. É posicionamento de marca. Tá bom, mas posicionamento de marca ele também tem que, em algum momento, gerar venda. Então, como Exatamente. Então, isso é legal porque tem formas de medir um evento, por exemplo, com, seja acesso ao site, acesso a uma landing page específica criada para aquele evento. Não gerou venda, mas foi um evento de posicionamento, então a gente trouxe tráfego para o nosso site. Então, isso significa que foi o sucesso daquele evento, né? Então, acho que definir isso pode ser alguma forma. E aí, até pegando o gancho nisso, com o olhar financeiro, tá? Você agora, com a sua experiência, seu conhecimento financeiro, o que você levaria hoje para um gestor, dando um passo antes? Você disse aí que quando você está com seus sócios, você consegue tirar a capa lá de diretor de vendas, né, comercial, com olhar de marketing, para poder entender que tem que mexer em price. Mas, às vezes, um gestor de vendas ou um gestor de marketing que não é sócio, ele talvez não consegue ter essa visão do todo. E aí, para ele, é difícil de olhar para, não tem nada a ver com price e tal. O que você acha que são, né, com esse olhar financeiro, que são os KPIs que uma área de marketing ou de vendas deveriam ter para mostrar para o financeiro que,
o que eu estou fazendo aqui está gerando resultado, pode confiar em mim, eu vou convencer que esse evento faz sentido, ou que a gente investir nesse software vai trazer retorno. Quais são os KPIs que você considera aí como relevantes para quem não tem, às vezes, essa visão do que o financeiro enxerga, né? Ou quer enxergar? Legal. Eu vou falar desses KPIs, mas só voltando um pouco antes, quando esse retorno, ele às vezes é muito intangível. Aconteceu com a gente agora. A gente tem hoje 37 pessoas na equipe e está com algumas vagas em aberto. Ano passado, o contratar não está fácil para ninguém, né? Eu brinco quando eu vou conversar com os clientes, todos falam assim, depois de contratação, pessoas ali, qual que é o problema, né? Porque esse é para todo mundo. E esse ano, ao finalzinho do ano para esse ano, o nosso marketing tem feito um bom trabalho e a gente tem tido muito mais interesse nas nossas vagas. Então, olha o retorno intangível, mas que indiretamente você pode medir ele. Pô, eu abria vagas antes e eu recebia no máximo 100 currículos, agora eu recebo 1.000. Então, o marketing teve um papel ali, sabe? Mas falando de indicadores, né? O que eu acho que a gente tem que segregar aqui, né? O que é perfis de clientes, né? Então, se eu sou B2B, ali, o que eu tenho que medir, né? Então, eu iria nos clássicos, eu não gosto muito de inventar muita moda, mas o CAC, né? O custo de aquisição do cliente, aprender a falar o ROI para a empresa de diferentes maneiras, né? Então, qual que foi o ROI daquele evento, daquele ano de geração de demanda de novos clientes, com todo o custo, a infraestrutura toda da equipe de marketing comercial. E aí você quebra esse ROI, tá? Mas qual foi o ROI só das campanhas que a gente fez? Então eu vejo que o ROI ele flutua ali, você pode calcular ele de diversas maneiras. Esse eu acho que é o que é mais utilizado. Um que eu gosto bastante de analisar é taxa de conversão, né? Então, e aí a gente começa a analisar a taxa de conversão, um negócio muito interessante, porque às vezes uma mudança pequena que você faz no layout da sua proposta, você começa a ter um aumento de taxa de conversão. Então, você sai, às vezes, a gente tem uma conversão muito boa, sai ali de 45% e vai para 50%, né? Você teve um crescimento muito grande de conversão, e, ou seja, você precisa de menos leads gerados agora, porque sua taxa de conversão aumentou para bater a mesma meta, você melhorou, se aqueles mesmos leads se você diminuir um pouco, às vezes, o tráfego pago ou as demais ações, como você está convertendo mais, você não precisa daquele esforço. E aí, dentro da taxa de conversão, assim como o ROI, eu gosto de quebrar ela. Qual que é a minha taxa de conversão pelos canais de aquisição de lead, né? Então, evento é um canal de aquisição. Quando eu vou ali para tráfego, leads orgânicos, leads de tráfego, aí eu gosto de fazer o cálculo dessas taxas de conversão separado. E por fim, assim, tratando de vendas e marketing, eu gosto muito de analisar ticket médio, né, das minhas vendas por perfil de cliente. Então, a gente fez uma análise muito clara aqui do nosso ICP. Esse cara existe lá, o nosso perfil de cliente ideal, só que eu não vendo só para o ideal. É utópico você falar que você vai vender só para o ideal. Então, a gente tem uma escala ali dentro desses clientes e eu faço uma análise de taxa de ticket médio dentro desses clientes e taxa de conversão dentro desse perfil de clientes. Então, eu basicamente gosto de olhar, quando eu estou falando de vendas, eu gosto de olhar para isso, né? Aí agora eu vou misturar um pouquinho aqui os indicadores. Então, vendas e marketing, eu olho esses que estão aqui. Antes de pular, né, de indicador para financeiro, aí algumas pessoas vão falar assim, você não olha frequência, número de site, número de cliques, engajamento. Logicamente que eu olho, né? A gente tem uma reunião, eu tenho uma pessoa que hoje me apoia muito no marketing, que é a nossa gestora do marketing. Ela me apresenta esses números mensalmente, mas pela nossa estratégia hoje de marketing, eu não fico bitolado nesses números. Eu prefiro olhar os demais, que eu falei anteriormente, mas eles são muito importantes, né? Número de visitas, engajamento nas redes, etc. Mas aí quando a gente vai vincular lá o marketing vendas com finanças, né, com gestão, o que eu gosto de fazer uma análise? Eu gosto de fazer, eu falei do ticket médio, né? Então, quanto que em média o nosso serviço, por exemplo, não tem um valor, não tem um pacote, todo cliente vai pagar tantos reais. Ele varia de acordo com as minhas necessidades, o que vai ser entregue para o cliente. Então, eu gosto de fazer uma análise de ticket médio versus rentabilidade. Então, eu tenho um cálculo de rentabilidade por projeto. E aí eu comecei a perceber, por exemplo,
o meu perfil de cliente A não é o meu ICP. Meu ICP ele é o meu perfil de cliente B e C. Na minha classificação aqui, tá? E ele vai A, B, C, D, E. Eu tenho essas 4 letras aqui, né? E aí, o que a gente percebeu fazendo essa análise? O cliente A ele é um cliente muito grande. Normalmente é o maior ticket médio, uma venda gigante, mas quando eu olho rentabilidade, ele não é o melhor, porque eu preciso de profissionais muito sêniores para atender aquele cliente. E aí ele me traz menos rentabilidade que o cliente B e C. Então, quando eu trago isso para o universo de marketing e vendas, há um ano atrás, mais ou menos, um dos meus sócios a gente começou a entrar em empresas muito grandes, ele deslumbrou, falou, nossa, isso aqui é o melhor mercado do mundo. Vamos vender para esse pessoal, é só ticket de 30 mil, coisa chique, muito mais sofisticado, né, você trabalhar com esse perfil, uma organização às vezes muito maior, dá uma visibilidade também. Só que eu fui demonstrando, falei, olha, primeiro, nosso time não está tão preparado para esses clientes tão grandes. Segundo, que aí eu uso meu lado financista e levo, olha, a rentabilidade desse cliente é muito menor, não era menor na época, não era muito menor do que o cliente perfil B e C. Então a gente começou a entender que, então o nosso público-alvo vai ser perfil B e C por causa da rentabilidade do cliente. Então eu gosto de olhar muito essa rentabilidade por perfil de cliente, sabe? Se a pessoa puder olhar por produto, também é legal, né? Às vezes eu presto um serviço ali, e aí às vezes determinado serviço não vale a pena. Eu vou começar a olhar para aquele serviço e não compensa. Então, e aí quando você fala isso, eu penso muito, por exemplo, o time de vendas. O time de vendas, quando ele vai fazer a venda, e aí pensando nesse perfil A, B e C, como você citou, às vezes o vendedor ele fala, vou vender o A porque ali vai ter uma venda maior, com um ticket maior, minha comissão vai ser maior, vou mirar ali. E aí eu não tenho esse olhar da rentabilidade da empresa, mais porque já que eu posso vender ali, eu vou vender. E aí perde um pouco, às vezes, dessa visão do que faz sentido, porque eu tenho que fazer meu número. E com um grande, talvez eu faça meu número mais rápido, mas a empresa também eu não estou preocupado com isso. Marketing é a mesma coisa. O que adianta eu trazer? Eu vou trazer 10 mil acessos um dia que vai ser para o público F, né, da sua lista F lá, mas eu consigo trazer um público desqualificado melhor, mais rápido e muito maior esse número, por quê? É mais fácil trazer esse público que trazer o público A, B e C. E aí também ele não está olhando que é melhor trazer menos com qualidade do que muito sem qualidade. Então, às vezes pode acontecer isso. Então, como que você percebe que isso pode impactar? Como que isso pode ser mudado para que essas áreas realmente enxerguem o retorno do investimento e não simplesmente fiz meu número, ponto, e azar da empresa, né? Então, como que essas áreas de marketing, elas podem olhar para isso dessa forma? Legal. Eu gosto muito de falar muito de cultura, né? A gente fala muito de financeiro, a gente é uma empresa especialista em gestão financeira, fazemos outros serviços como melhoria de processo, planejamento estratégico, mas a nossa raiz, a nossa essência nasceu lá com o financeiro. Mas o que eu percebo, né? A gente precisa falar da cultura. Tem empresas que não querem abrir nenhuma informação para o funcionário. E tem outras que já têm uma cultura de abertura desses dados, dessas informações. E eu acho que pensando no contexto atual, do cenário atual que a gente tem de perfil das pessoas, mesmo gerações, eu não estou aqui, essa é melhor, aquela é pior, eu acho que cada uma tem seus méritos, deméritos, problemas e benefícios, enfim. E o que eu percebo? As gerações mais novas, principalmente, elas querem fazer parte, não simplesmente estar ali naquele meio ambiente, naquele ambiente. E não só por isso, eu tenho exemplos de redes de supermercado que a gente atende, que todo mundo da loja sabe o faturamento daquela loja. Então, quando você vai para supermercado, que é um segmento muito introdutório no trabalho, né? Então você tem um repositor ali, que às vezes é o primeiro trabalho da pessoa, o caixa, às vezes. Você pensa assim, outras redes que a gente atende, quando a gente conta isso, fala, esse cara tem 1.000 funcionários, 25 lojas, e todo mundo lá sabe quanto que cada loja fatura. Você é louco, não tem jeito de fazer isso não. Então, o que eu percebo? Então, as empresas normalmente não abrem esses números, essa estratégia para a equipe. Então, quando você chega numa equipe de vendas que não tem essa cultura de abertura da estratégia, e aí a meta é dada muitas vezes goela abaixo, tem que vender 500 mil. Aí eu vou fazer número mesmo. Não acho que essa pessoa está errada mesmo, não.
Então, eu acho que a empresa tem que mudar a postura também, e quem trabalha naquela empresa propor essa mudança do jogo para que comece a entender qual que é a estratégia da empresa. É ganhar mercado? Esse ano é margem? Tem empresas, a gente atende uma grande distribuidora em Palmas, que esse ano a estratégia da empresa é: eu quero bater o mesmo faturamento do ano passado, mas eu quero mais margem. Aí é outra jogada. Então, eu tenho que mudar a minha forma de comissionamento, talvez, para o meu vendedor. Eu tenho que trabalhar agora um comissionamento em cima de resultado. Eu posso colocar gatilhos na venda. Ah, você ganha essa comissão até determinada margem, essa outra comissão se você fizer X ações. Então, acho que a gente precisa abordar um pouco isso dentro das organizações, sabe? Esse alinhamento da estratégia da empresa com a equipe de vendas e marketing. Isso eu falei de vendas, né? Agora, indo para o marketing, o que eu percebo, né? O marketing, muitas vezes, é uma área isolada até da própria vendas. As vendas precisa do marketing, vice-versa, mas é isolado ali até da própria área de vendas. E aí, muitas vezes, quer só fazer número. A gente tem exemplos dos nossos concorrentes, bem maiores às vezes que a gente, com empresas com 1.000 consultores, 800 consultores, que você vai olhar o número de acessos no site, algumas informações que são meio que públicas, né? A gente consegue. Aí você vê falando, nossa, esse pessoal aqui tá milhões de acessos. Aí você vai ver as pessoas que estão buscando lá, estão buscando empréstimo. Pô, será que eu quero esse público me acessando? E aí esses dias eu fiz um exercício com a nossa gestora do marketing, para esse indicador estratégico que a gente tem lá. A gente tem acessos nos nossos sites e engajamento. E aí o engajamento, a gente juntou todas as redes, criou uma métrica lá. Então, LinkedIn, Instagram, TikTok, tem nas duas empresas nossas, uma na Power Gestão, a gente tem o TikTok lá, e a gente criou essa métrica de engajamento. Então, são esses dois indicadores que, se ela bater as metas, ela vai receber comissão lá no final do ano. Comissão não, né? Um bônus no final do ano. Então, olha, legal. Então, nós estamos alinhando ela à estratégia do negócio. Beleza. E aí eu fiz um exercício com ela. Falei, legal, você me ajudou aqui a colocar a meta. Uma das metas é aumento do número de visitantes ali no site. Se no ano passado, aí números fictícios, o número de visitantes foi 10 mil e a gente vendeu 5 milhões, um exemplo, se a gente dobrar esse número de visitantes, quanto que a gente aumenta de venda? E aí, às vezes, isso buga a cabeça do marketing. E tem que bugar mesmo. Às vezes o número, a gente não chegou nesse número até hoje, tá, Alexandre? Mas eu comecei a provocar isso. Então tá, se eu aumento esse indicador aqui, fui lá, dei verba para tráfego, etc. Quanto que eu melhoro lá nas minhas vendas? Né? Como é que eu me comunico com a minha estratégia? Então, eu acho que eu gosto dessa provocação, assim, de envolver na estratégia do negócio macro, sabe? Para poder trazer esse envolvimento no que realmente é o número. E aí, disso daí, já é super legal você fazer dessa forma, porque nem sempre é proporcional. Né? Então, nem sempre é. Se você, vamos colocar, se fosse só o tráfego pago, se não fizesse nenhum tipo de ação, se você coloca lá 20 mil reais e fatura 10 milhões, que vem de tráfego pago, se colocar 40, não necessariamente serão 20 milhões, talvez você vai ter 15 milhões. Por quê? Você pode chegar no limite de público, você pode chegar numa capacidade de palavra-chave que você não alcança mais público para aquilo, você começa a ficar irrelevante, trazer público ruim. Então, essas medidas são importantes. O que você falou aí me faz pensar muito nessa estratégia do RevOps, né, que é Revenue Operations, que é uma operação voltada para faturamento, para venda, né? A empresa inteira parar para olhar para os números. E, muitas vezes, quando as empresas não têm essa conexão, cada um realmente está fazendo o seu ali. Por quê? Eu tenho que fazer minha meta, entregar meu número, e eu não estou preocupado com o número da empresa, porque eu só tenho a minha área aqui. E aí, essa questão, como você citou agora, né, que você tem um resultado associado ao resultado final. Aqui na Outmarket, por exemplo, marketing, ele está associado, uma das metas está associada à venda. Ele não é responsável por 100% da venda, mas X% da venda tem que vir de oportunidade do marketing. Por quê? A empresa está investindo dinheiro na área de marketing para fazer um evento, para fazer anúncio, para poder fazer esse conteúdo que a gente está produzindo aqui. Tudo isso são tempos da empresa, tempo e dinheiro da empresa sendo usado com foco em gerar negócio. Então, ter esse olhar de todo mundo pensando no resultado da empresa é importante, e ter todo mundo olhando para o cliente como centro. Porque não adianta também a gente produzir um conteúdo aqui para falar sobre qual que é a melhor roupa para trabalhar, sendo que o meu público não quer saber se
essa é uma conversa que interessa para ele, nem o seu público. Então, a gente tem que trazer conteúdo vamos falar de área financeira dentro de marketing e vendas, porque interessa o nosso público. Então, é direcionar, porque a gente tem que ter o cliente como centro. Então, o RevOps, né, o Revenue Operations, ele traz esse conceito de, como a gente está falando aqui, marketing, vendas, pós-vendas, compras, serviços gerais, todo mundo olhar para o cliente no foco, o customer centric, e também todo mundo olhando para faturamento, para a empresa crescer. Considerando esse cenário, como que você acha que as empresas podem estruturar para que, aí, de novo, marketing, venda e financeiro, possam ter essa meta alinhada? Como que a gente consegue definir uma meta, talvez, pensando em faturamento, em resultado dessas 3 áreas em conjunto, estruturar isso para uma empresa que não tem isso ainda? Eu volto nesse ponto da cultura, né? Eu acho que tem que estar alinhada essa cultura, mas essa visão de olhar para... Eu brinco, lá no WhatsApp, a gente tem uma reunião todo mês com todo o time, e aí todo mês o pessoal já falando essa frase do Marcos, ele vai falar. Eu brinco lá que só existem 2 times na empresa, né? O que vende e o que ajuda a vender. Então, é muito interessante, assim, a gente tem que criar essa cultura de todos no negócio estarem preocupados com isso, porque senão não adianta você ter uma área lá de Customer Experience, alguma coisa do tipo, e só aquela área está preocupada com isso, né? Todo mundo tem que estar ligado, inteirado naquilo ali. Agora, se fosse para eu trazer uma interação entre as áreas financeira, marketing e vendas, né? Eu começaria ali, primeiro, criando a conexão entre marketing e vendas. Por quê? Quando a gente vai para uma corporação ali que ela tem uma estrutura maior, onde tem um CFO, um controller e tal, financeiro normalmente vai ter uma força muito grande, né, nas decisões ali e tudo mais. Então, quando a gente traz uma estratégia do marketing e vendas alinhado para o financeiro, eu acho que isso melhora o diálogo ali com vendas. Um ponto que é interessante, assim, é que muitas vezes vendas briga muito com o financeiro. Vendas quer vender a qualquer preço, a qualquer prazo, e o financeiro precisa ter fluxo de caixa, ele precisa ter entrada de recursos, ele precisa ter margem. Então, acho que esse alinhamento entre as áreas é muito importante, né? Que é o que o pessoal chama de SLA. O que é o mínimo aceitável ali? Qual que é o esperado entre o que o comercial pode fazer para que eu cumpra minimamente o SLA ali com o financeiro, né? E aí eu gosto muito da questão de processo. Eu vejo que o que falha muitas vezes nas áreas de marketing e vendas, porque a gente de marketing e vendas, eu me coloco dentro, por mais que eu tenha a minha carreira foi dentro financeiro, eu sempre gostei de vendas, eu tenho um perfil muito comunicador, e eu acho que a gente com perfil comunicador executor, a gente é do fazer, é de comunicar, é de ter ideia, só que falta às vezes organização e planejamento dessas ideias. Então, quando a gente atropela os processos, né? A gente não segue muitos processos. Então, acho que essa conexão ali entre como é que eu formalizo uma venda para o financeiro sem que o financeiro tenha que ficar me perguntando 10 vezes. Muitas vezes eu vejo muitas empresas que a gente vai revisitar contratos, o cliente está pagando menos porque o comercial não formalizou direito para o financeiro e o financeiro, ao gerar o contrato, não tinha todos aqueles dados, né? Então, eu traria esse alinhamento na mesa ali mensalmente, bimestralmente, com essas 3 cadeiras, marketing, comercial e vendas, mas sem um ego por trás, né? Ali todo mundo querendo uma governança entre os negócios para que a empresa precisa de caixa, cara. A empresa tem que inovar, a empresa tem que mostrar a cara, a empresa tem que ter marketing, mas para isso tudo acontecer tem que ter caixa. Se não tiver caixa, a conta não fecha. Então, nem de vendas ela precisa tanto, ela precisa mais de caixa do que de vendas. Você vai pegar um empréstimo lá que dura o ano inteiro e ela vai reestruturar o negócio como um todo, se ela tiver caixa, ela vive. O que ela não vive é sem caixa. Então, acho que é esse alinhamento aí para que como a gente entrega esse caixa para que a empresa possa investir em marketing e vendas, né? Eu respiro para poder fazer tudo acontecer. Caixa e organização, né? Porque só o caixa, se não tiver uma estrutura... Você vai queimar o caixa... e tudo mais, aí vira festa. E aí haja caixa, né? Para poder manter a empresa. Então, mas isso é interessante você colocar isso, porque realmente, quando a gente pensa na estratégia do RevOps, a gente enxerga muito isso que você falou, que às vezes a venda ela está ali
mas sem ter o olhar realmente de processo bem definido, né? Clientes que fazem esse SLA de marketing para vendas, de vendas para financeiro. Então, como que é a passagem? Tem um processo do contrato ser aprovado primeiro, ou já tem as condições básicas, se não tiver essa condição, não é aprovado. A gente, em processo de análise de RevOps, e aí lembrei do que você falou e me fez lembrar de um caso específico de um cliente que tinha uma situação, não é nossa área, a área financeira, mas quando a gente foi perceber lá de retenção de cliente, o número não crescia. Eu falei, pô, o cara tem uma retenção boa de cliente, então ele gera caixa porque ele tem um marketing bom e gera venda. E a retenção dele era muito boa, mas ele não crescia ali. Eu falei, pô, mas você não está gerando cross e upsell e tal? Ele falou assim, não, até que gera, mas a minha renovação é boa. E aí o que acontecia? Quando acontecia a renovação, não era comunicado do financeiro. Então, o cara da operação que estava ali com o contrato, depois de 12 meses, renovava, continuava o serviço dele que ele tinha que fazer ali, não sabia que tinha que falar com ninguém, porque achou que alguém ia descobrir que tinha renovado lá, porque a renovação é automática. O financeiro continuava fazendo a bilhetagem no valor do ano passado. E aí a retenção ficava no mesmo número, e aí não fazia sentido. Então, assim, detalhes simples, às vezes, né, que causam um impacto gigante. O cliente está do lado de lá e falou, beleza, se era R$1.000, continua R$1.000 o resto da minha vida, melhor ainda. Então, vai seguir. Então, negócio que aconteceu com a gente outro dia, cara. A gente quis expandir nossas operações. Hoje, pela MaxUp, só explicando um pouquinho dos nossos negócios, pela MaxUp nós somos uma consultoria em gestão, né? E aí, para o nosso público ali, varia de empresas de 12 até uns 100 milhões de reais por ano. E a gente atende preferencialmente Grande Belo Horizonte, aqui em Minas Gerais, e São Paulo. É o nossa localidade, né? A gente tem atendimentos presenciais e tudo. E temos a Power Gestão, que é um segundo negócio focado em gestão financeira, com o público-alvo ali de entre 600 mil por ano de faturamento, 50 mil por mês, até ali uns 8 milhões de faturamento por ano. Tá? Esse é o nosso público dessas duas empresas. E aí a gente resolveu, pela MaxUp, há um tempo atrás, que a gente queria expandir para o Triângulo Mineiro. Então, eu queria ir para Uberaba, Uberlândia, Araxá e tudo mais. E aí, na época, né, provoquei ali nas associações ali da região, provoquei lá, eu capitaneei esse projeto, tem uns 2 anos, mais ou menos, 2 anos e meio, capitaneei lá essas idas, né? Então eu ia, provocava as associações, fizemos alguns eventos, e uma das associações lá em Uberlândia me falou, seu Marcos, para que a gente consiga, né, ter uma parceria mais próxima, eu preciso que vocês se associem aqui da nossa associação, né, e paguem uma mensalidade. Tá, beleza, Alexandre. Fui lá e comuniquei para o meu financeiro, falei, Evinha, a Eva do nosso financeiro aqui, Evinha, estou formalizando aqui uma parceria, estou te mandando um e-mail, assina o contrato aí, por favor, e tal. Beleza. Mas formalizei. Então, estamos investindo ali, né? R$720 por ano, pelo menos, que era R$60 por mês. Beleza. Isso foi 1 ano, 2 anos, o negócio no Triângulo não estava vingando. Março do ano passado, nosso consultor que estava atendendo lá falou, Marcos, não estou conseguindo, cara, evoluir lá. Será que compensa a gente ficar? Nós estávamos só com um cliente na região. Falei, cara, vamos encerrar com esse cliente, acho que não faz sentido, custo logístico para você ir para lá e tal. Beleza, encerramos com esse cara lá, meados de março, abril. E aí, esse ano, mês passado, agora, janeiro, Eva vira para mim e fala assim, ô Marcos, esse ano a gente vai ter ação do comercial e marketing lá no Triângulo? Eu falei, putz, pagamos a taxa da associação mais de 1 ano praticamente, sem que não tinha não tem nem planos de ir para lá mais, entendeu? Então, nesses pequenos pontos que eu acho que falta alinhamento. Tem áreas que a gente chega, e acontece com a gente, se a gente parar nossas empresas, tem software lá contratado que a gente paga e nem usa. Né? Então, acho que esse alinhamento é muito interessante. E aí, isso é muito legal, porque quando a gente começa a ter áreas de marketing e vendas com esse olhar para a empresa, é justamente isso, que às vezes a área de marketing, você falou de software aí, até eu vou falar de tecnologia daqui a pouco, mas a área de marketing, por exemplo, contratou uma ferramenta para fazer, sei lá, gestão de rede social. Custa R$300 por ano. Contratou, beleza, pagou lá e está usando. E aí parou de usar. Se o gestor de marketing não tem essa visão, porque aí também o financeiro tem que passar o marketing, se a despesa mensal é essa daqui, está usando isso tudo ou não?
Se ele não passar, o marketing mesmo pode trazer, né? Para justamente falar, pô, já que eu não vou gerar o caixa, talvez, da meta esse mês, eu vou reduzir a minha despesa. Eu não preciso de ter esse software aqui. Eu estou pagando, sei lá, R$ 300 por mês, R$ 10 por mês, R$ 1 por mês que seja, mas eu economizo X vezes 12. Então, se eu tirar, já que eu não vou bater a meta com a venda, eu consigo tirar pelo menos a despesa. Então, eu equilibro ali. Então, essa visão ali, quando as áreas estão integradas, e no ReVox isso continua, é mais fácil de ter, porque você tem uma integração do objetivo, eu acho que todo mundo começa a ter essa visão de preocupar com o que realmente, não só o de trazer, como você disse um pouco atrás aí, que não é só trazer a venda, mas é como que você gera o caixa. Às vezes eu vou gerar caixa deixando de gastar, né? Não trazendo uma venda. Então, esse olhar é importante também. Muito bom. E quando... Vai lá, você ia falar alguma coisa? Não, pode seguir. Agora, eu perguntando sobre tecnologia, já que você citou sobre isso, todo o processo aí de transformação digital, né, principalmente desde 2020 para cá, as empresas entraram nesse processo de transformação digital, de ter muito mais esse olhar aí da tecnologia apoiando, e transformação digital, seja qual for a área, sempre vai envolver processos, né, que é o que a gente falou aí já, de você tem que ter um processo de comunicação, um SLA, uma ida e volta, como que você faz, vendeu para onde que tem que ir, para quem tem que comunicar, esse é um processo. Você tem pessoas, que quem são as pessoas que vão executar esse processo, ou seja, você tem que ter pessoas treinadas, capacitadas, entendendo o porquê daquele processo, porque senão também é só apertar um botão, não sabe por que está apertando o botão. Então, também capacitar pessoas, e tem a tecnologia. E quando a gente fala de tecnologia, pensando em marketing, vendas e finanças, eu acho que dados estão muito envolvidos nisso, né? Da gente pensar num BI, por exemplo. Se a gente tem uma análise de dados por BI, eu consigo olhar e a área financeira consegue trazer para mim de marketing ou de vendas e falar assim, olha, de acordo com o que a gente vendeu até hoje, com mais 10 meses até o fim de 2025, tem chance de a gente não chegar no número por isso, por isso, por isso. Vendas, marketing. Você já fez 2 eventos esse ano, comparado com o ano passado, você teve 50% menos de atração de oportunidade, então o investimento foi o mesmo, então a gente tem que investir menos, investir mais, enfim, começa a trazer uma inteligência. Como que você enxerga que o uso da tecnologia pode apoiar nessa integração das áreas para poder fazer com que tenha uma otimização, de novo, para marketing, vendas e finanças? Legal. Eu gosto, tem que ter tecnologia, eu acho que hoje é fundamental, né? Ferramentas aí de automações, né? De comunicação com o cliente, facilitando o dia a dia do comercial, porque às vezes senão você cresce muita gente no time de vendas, sendo que você poderia ter o mesmo time, mas com uma tecnologia mais avançada. Mas eu gosto muito, como eu falei, dos processos, né? Então, muitas vezes a gente quer tecnologia em processos que não necessitam de tecnologia. Então, por exemplo, a gente usa o RD Station, né? Usa o RD CRM, o RD Marketing e o RD agora estamos implantando o RD Conversa. E aí eu poderia, né, usar a tecnologia do próprio RD CRM para conectar com o meu comercial, para o meu financeiro, que eu fechei um contrato. Né? Existe isso hoje já dentro da ferramenta do RD. Só que quando eu olho para o meu processo, eu vou dar uma atribuição para a minha gestora ali do financeiro, que ela não sabe mexer no RD. Naquele momento, então eu percebi que pelo volume que eu tenho, tá? Negócio é negócio. O volume que eu tenho, o melhor processo é eu formalizar dentro de um e-mail padrão, que aí é processo também, que eu preciso que ela gere um contrato naqueles moldes. Então, eu criei dentro do meu RD CRM uma etapa no funil, que é a última ali, só para eu vou movimentando o lead ali, o cliente, né? Até o momento que eu falei assim, formalizei para o financeiro. Aí ela me dá um ok no e-mail, eu falo assim, vendi. Então, eu adaptei a minha tecnologia ao meu processo ali, sabe? Então, acho que é fundamental a gente olhar para esse ponto da tecnologia, mas eu volto a falar que a gente tem que pensar primeiro no processo. Eu sou muito do simples bem feito. Então, se tem muita empresa, falando do financeiro, né, que é o nosso domínio aqui maior, muita empresa, grande ou pequena, a gente chega e o empreendedor está ali querendo, eu preciso de um software, preciso de um BI, igual você trouxe aí e tal. A gente falou, legal, deixa eu ver suas informações. De onde que vai puxar? Não tem nem no papel de pão, né? Então, era muito melhor que talvez ele tivesse um Excel bem organizado, bem amarrado, que funcionasse, para depois, aí a gente pensa numa
numa tecnologia, num sistema. E do contrário também, a gente vê empresas que têm excelentes softwares, mas que usa um quinto, um décimo do que o software promove, né, entrega. Então, eu gosto muito de falar de tecnologia, mas também, quando eu vou implantar uma tecnologia, eu tento pensar assim, eu posso usar dela até quanto? Acho que em todo software que a gente vai implantar, toda tecnologia, a gente não usa 100%. É difícil você falar assim, eu uso 100% dessa entrega aqui do RD, ou do chat GPT da vida, qualquer coisa que seja. Mas eu consigo usar mais da mesma tecnologia se eu implantar uma nova? Porque às vezes você tem 8 sistemas dentro da mesma operação, que não se comunicam muitas vezes, né? E para finalizar, indo para a questão de BI, é algo que eu comecei a fazer isso no ano passado, no meio do ano passado para cá, criei lá um BI com os dados que eu extraio do RD, e eu tiro o que eu estou chamando aqui do meu dia, no meu horário, que ninguém fala comigo. Então eu estou fazendo uma vez por mês, uma quarta, é o dia que eu estou de home office, eu fecho a minha agenda, que nas redes sociais o pessoal está chamando de deep work. Então eu me fecho ali, eu não abro o WhatsApp, não abro e-mail. Primeira coisa da minha manhã, eu abro o meu BI e aí eu vou olhar os meus números. Aí eu vou ver taxa de conversão, todos esses indicadores que eu falei, eu vou olhar para eles ali naquele momento. Então facilita demais, porque antes, até o meio do ano passado, eu não tinha esse BI. Então eu postergava ao máximo fazer essa análise, porque eu não tinha ela pronta. Muitas vezes eu fazia lá 2 vezes só por ano, porque eu não tinha ela pronta, né? Exato. Não era uma informação fácil, né? E aí essa integração facilita, né? E aí também, de novo, se marketing e vendas procurarem a área financeira para pedir apoio para isso, né, é o que você disse, não precisa ser um BI extremamente organizado, que só clicou aqui e vem um gráfico bonito, talvez estruturar um Excel que consiga fazer uma análise mínima que seja de algo, né? Porque não adianta também a gente querer fazer uma análise tão ampla se o básico a gente não tem a resposta, né? Então, exatamente. É a visão do todo. Boa. Muito bom. E é interessante porque uma das coisas que a gente já tem conversado, né, nas nossas conversas é isso, é como que às vezes a empresa ela drena o dinheiro, né, o caixa vai embora ali com o software pelo acesso. Às vezes tem 2, 3 softwares que fazem a mesma coisa, que está ali porque eu uso para essa coisa, mas ele nem sabe que usa, tem a mesma funcionalidade no outro software que ele tem lá, e aí está gastando dinheiro com aquilo de novo. Volta para esse olhar aí de marketing e vendas também, ter esse olhar para o que realmente eu tenho na minha área aqui que eu posso otimizar para a empresa para poder, de novo, gerar resultado com menos despesa, menos custo que seja. E às vezes quando você concentra as informações num software só também facilita demais a tomada de decisão, você não fica com aquele tanto de informação solta aqui e acolá. Exato, que não faz sentido nenhum. E os erros? O que você vê de erro aí? Você tem nessa rodada sua aí que você faz com clientes, né? Claro que hoje você está menos nessa operação diretamente, mas do que você tem de experiência aí, quando você olha para um cliente, vê ali marketing e vendas com olhar financeiro. Quais são os principais erros que você vê ali que as empresas cometem quando tentam alinhar essas 3 áreas? Cara, eu vou citar um erro aqui que pode parecer banal, mas eu vejo empresas grandes que não têm meta definida do ano. Então, a empresa tem um setor de marketing, tem um setor de vendas ou atendimento do cliente, porque às vezes nem vendas porque a empresa ela já se vende tanto por si só que ela não se preocupa em ter um setor de vendas, ela tem um setor de atendimento, muitas vezes. E aí não tem uma meta. Eu cheguei em várias empresas ao longo desse processo que não tem uma meta. Quando você quer faturar esse ano? Um pouquinho mais do ano passado, mas quanto que foi ano passado? Não sei. Então, eu acho que esse é o primeiro erro, né? O mais banal pode parecer banal para alguns, mas é ter uma meta clara ali de vendas para comunicar. E não só uma meta do ano, né? Desdobrar isso mês a mês. Aí, às vezes, a meta da empresa é 600 mil lá, no ano. Aí ele quebra e divide isso mês a mês. Aí 600 mil, aí então eu vou ter que vender aqui 50 mil por mês. Não é assim, né? Então, qual que é o seu histórico? Como é que foi janeiro? Como é que foi março? Como é que foi junho? É uma sazonalidade? Então, é pegar os 600 mil, 600 milhões, que seja, e distribuir entre esses meses, né? Então, eu acho que esse é o primeiro erro. Eu acho que o segundo erro é não ter indo para a cultura, né?
Por mais que a empresa não tenha uma cultura tão definida de abertura de dados, informação, é minimamente ter uma reunião anual com os gestores e líderes de cada área, assim, sabe? Gente, o dono lá que seja definiu da cabeça dele que vai faturar 100 milhões. Beleza, não tem problema. O ideal é que você crie ali, né, que eu ia falar do terceiro erro, é que você crie ali uma base de dados. Por que você quer crescer aquele tanto? Mas, enfim, criou lá que é 100 milhões. Envolver as áreas, sabe? Fazer uma reunião para apresentar isso para as áreas. Olha, a meta é essa, o desdobramento é esse, marketing, eu preciso que você nos ajude nesse ponto. O setor de vendas privadas, vendas públicas, a gente tem muitas empresas que vendem para órgão público. Você tem que me entregar X% desse bolo de venda, né? Então, assim, é ter essa abertura. E o terceiro maior erro que eu ia citar, né, porque é basicamente isso, assim, quando tem uma meta, é uma meta assim, eu quero crescer 10% com relação ao ano passado. E aí eu fiz essa provocação para um pessoal aqui de material de construção. Os caras têm 8 lojas de material de construção, faturamento muito relevante, de depósito de material de construção, tá? Isso. E aí cheguei lá para atender os meninos novos, o pai fundou e hoje eles que tomam conta. Cheguei lá para atender eles, o mercado está muito difícil, tal, o mercado do segmento de construção está sem crédito, então não sei se nós vamos ter um crescimento muito grande e tal, mas ano passado, que foi 24, a gente vendeu bem, então esse ano a gente quer crescer 10%. Foi esse número que eles me falaram. Não é por que 10%? Porque a inflação, a gente está falando aqui em torno de 5, 6, 7% de inflação, tem a banda ali do Banco Central, aquele negócio todo. Então, assim, eles pensaram minimamente, né? Aí eu cheguei para eles e falei assim, cara, eu falei, mas aqui, vocês sabiam que a inflação que mede o segmento de vocês não é essa aí que vocês estão olhando, não, né? Como assim? Porque o que é falado é o IPCA normalmente, né? Que é a inflação padrão ali. Aí eu falei, a inflação que mede o segmento de construção civil é o INCC, que é o Índice Nacional da Construção Civil. Vamos olhar o de 24. O de 24, eu não me lembro o número, mas exemplo, tinha crescido 18%. O INCC. Aí eles estavam se vangloriando que eles tinham crescido, assim, 22%. Ano passado nós crescemos 22%, a inflação foi 5%. Falei, cara, aí, a inflação no seu segmento foi 18%. Então, naturalmente, por que a inflação no segmento dele foi 18%? Que o cano, o cimento, as coisas todas ali subiram de preço e naturalmente refletiu no preço de venda dele do depósito. Então, ter um embasamento sólido do porquê daquela meta. Não colocar ali um terceiro erro, seria esse, assim, para finalizar, seria isso. Ter um embasamento de porquê daquela meta, né? E é interessante você falar isso, porque escutando você falar e relatando, principalmente esse último caso aí, às vezes a empresa ela não tem nenhuma visão mesmo que coloque lá 10% considerando a inflação do setor, que seja tudo certinho aqui lá, mas talvez ela não parou para olhar quanto custa a estrutura dela, né? E esse crescimento vai refletir em quê? Porque talvez eu vou crescer 10, mas a minha estrutura para crescer 10 vai crescer 20. Então, crescer 10 para mim não resolve. Às vezes eu tenho que crescer 5 para poder conseguir ter 10 de uma meta, né? Então, essa análise às vezes é perdida aí muito, não só então com marketing e vendas, né? Às vezes no próprio nível executivo perde um pouco nisso dali, naquela ânsia de olhar um número, né? E não olhar o porquê do número. Exato. Boa. Muito bom. E aí, para te perguntar agora aí dessas rodadas suas aí, qual que é a sua percepção sobre a área de marketing e vendas? Você acha que são áreas profissionais, principalmente, né? Nessas áreas, que são profissionais que eles ainda estão muito especialistas, ou seja, eu conheço de evento, conheço de digital, conheço de CRM, mas não estou nem aí para caixa financeira, não entendo o que é uma DRE, não entendo o que é gerar caixa para uma empresa, por que eu tenho que ter uma caixa para poder sustentar a empresa, enfim. Como você enxerga? Você acha que tem mudado isso ou continua uma visão muito ampla ou não? Sempre teve uma visão muito clara de profissionais de marketing e venda com essa visão do olhar financeiro? Não, eu vejo que está tendo uma mudança bem considerável no perfil, sabe? Eu vejo hoje, tanto criando-se áreas, né? As áreas de RevenOps, por exemplo, é uma área que empresas têm criado uma área em específico para isso, que se comunica ali com os setores, para ter esse background, essas informações conjuntas, né? Mas eu vejo que as empresas que têm esse tipo de profissional, que querem se integrar, eu estava conversando com um grande amigo
que inclusive posso conectar, acho que faz todo sentido a conexão com você pensando aqui agora. Ele também uma startup muito bacana, está crescendo bastante de uma solução ali de cliente oculto, tá? E atende o Brasil inteiro e tudo mais. E aí ele trouxe lá, esses dias eu conversando com ele sobre o processo comercial dele, pedindo uma ajuda mesmo, a gente se ajuda ali. Falei, cara, como é que está funcionando e tal? E ele me trouxe uma ideia, uma visão muito interessante de um profissional de vendas dele lá. Cara, eu queria liderar um projeto. O cara pediu a ele, eu queria liderar um projeto. Eu vejo que a gente está com muita demanda para fora na América Latina. Então tem muitos clientes nossos que estão internacionalizando, estão indo para operações internacionais, e por que não a gente que atende esses caras aqui também não atender eles lá fora? E aí o cara falou, deixa eu capitanear esse projeto. Então, o que eu vejo é que tem hoje profissionais que estão querendo, né, buscar novos projetos, inteirando na empresa como um todo, né, conectando a empresa como um todo. Mas, obviamente, a gente tem profissionais que é ali, né, a minha meta é essa, eu quero vender isso, você traz ali uma visão externa diferente, de pensamento diferente, aí vai naquele, sempre fizemos assim, sempre batemos a meta assim, sempre deu certo, né, e aí eu gosto muito de brincar com o case da Nokia, né, eles quebraram sempre dando certo, né, então nem sempre o fazer o certo ali, por isso que a empresa tem que ter caixa, que é para poder errar. Ano passado a gente foi num evento, a gente participou de um evento em São Paulo, que a gente patrocinou o evento, e aí a gente é de Belo Horizonte, nossa base é Belo Horizonte, investimos 62 mil e alguma coisa nesse evento, e tivemos 0 de retorno. Até agora, pelo menos, né? O evento foi em outubro, então foi 0. Então, mas teve reforço de marca. Tá, mas não tive retorno ainda. Então, teoricamente, nós erramos. Então, a empresa tem que ter caixa para poder errar, então tem que ter esses alinhamentos justamente por isso, né? E aí, fazendo um pouco aqui do olhar também, muitas vezes a gente tem uma cobrança de área de marketing e vendas, de ter esse olhar da área financeira, né, de conhecer o DRE, entender linha a linha ali, o quanto que você impacta no caixa e tudo mais. Mas é o que você disse um pouco atrás aí também, que é o quanto que a empresa tem na cultura de fazer essas áreas entenderem o que é isso. Essa importância, porque também é exigir, talvez, de um profissional que realmente ele nunca teve histórico ali de trabalhar com uma área financeira, entender o que é o DRE, que às vezes é complicado mesmo de olhar aquilo ali, entender aquele número todo, o que é custo, o que é despesa, o que impacta aquilo, o que é para o serviço de cliente, o que não é. E aí a empresa tem que criar essa cultura de mostrar também o valor disso tudo. Esses dias não, mentira. A gente atendeu um projeto de um cliente que ele é uma indústria de persianas, bem grande de Minas, atende Minas, Goiás e um pedaço do Rio de Janeiro. E aí ele falou, Marcos, eu tenho 140 funcionários e todo mundo conversa comigo. Eu não tenho uma estrutura organizacional que eu tenho líderes ali nos setores. Então, o primeiro trabalho que a gente fez foi criar um organograma ali com a estrutura funcional. E aí definimos 6 pessoas que seriam ali os responsáveis de área. Ele virou, Marcos, mas eu não posso promover esse pessoal. Por exemplo, o meu líder de produção, eu não sei se ele dá conta de ser líder. Ele lidera lá, sei lá quantas pessoas, 80 pessoas na operação, mas será que ele vai conseguir conversar comigo de igual para igual, ou pelo menos participar de uma reunião que é quase que uma reunião de gestão? E nós fomos desenvolvendo essas pessoas. E aí, esses dias, ele me mandou uma foto deles lá, o 25º ritual de gestão deles, desde que a gente saiu. Então, eles têm um rito lá que a gente implantou, que é todo mês, todo gestor tem um modelinho, que eu falei lá, o padrão de Excel, é um modelo padrão no Excel, que ele tem que levar os indicadores da área dele. Então, quanto que produziu, né, o cara da produção, o marketing, quantos treinamentos, ele cuida de treinamentos lá, quantos treinamentos para revendedores eles fizeram. E aí, olha que legal, as áreas agora têm um momento no mês que um troca uma ideia e se comunica com o outro. Então, eu acho que é provocar isso. Tem muito gestor que fala assim, mas eu não tenho ninguém pronto na minha equipe. Lá também não estava, não, e agora está no 25º. Então, é só desenvolver, né? Então, o clássico gestão à vista, né? Você faz isso no tradicional aí, consegue fazer. Muito bom. Cara, e para a gente já começar a fechar aqui já, eu queria te fazer uma última pergunta, que é você, né, com um olhar aí 360 de empresa, como sócio de 2 empresas aí, e sócio de um evento, né, que a Gestão 360 vira um novo negócio aí para vocês.
Com essa visão sua e com esse olhar que você tem aí da área de finanças, de marketing, de vendas, que você está à frente dessas duas áreas hoje, o que você deixaria aí para os gestores de marketing, de vendas que estão aqui, de conselho mesmo, ou de apoio, né? Que esses dias eu escutei que é melhor a gente ter conselho do que feedback, né? Porque feedback a pessoa tem preocupação de dar feedback e ofender, e o conselho a pessoa dá um conselho do que ela acha. Então, qual que seria o seu conselho aí para poder gestores de marketing e vendas começarem a aprofundar realmente em números? E o que procurar, né? Que tipo de números olhar, que tipo de análise fazer, o que buscar para poder se tornar um profissional melhor, porque no fim das contas é isso, né? Seja na empresa que o profissional está hoje ou no que ele vai estar amanhã, ele se torna um profissional melhor, desenvolver novas habilidades. Quais seriam as habilidades da área financeira para um gestor de marketing de vendas? Cara, nas finanças, né, eu brinco que finanças é a linguagem, o pessoal fala que é contabilidade, né? Eu vou colocar contabilidade barra finanças, é a linguagem mundial dos negócios. Se o mundo, de modo geral, fala inglês, né? Tem os outros idiomas e tal, mas se a gente for viajar, o ideal ali é que eu tenha uma boa comunicação em inglês. Nos negócios é falar de finanças. Então, se eu quero performar, se eu quero chegar a um alto cargo de gestão, eu preciso aprender a falar de finanças. Ponto final. Não tem. Então, estou profissional, mas eu sou marketing, eu sou RH, eu sou vendas, eu sou segurança do trabalho. Cara, aprende a falar de número. E aí você vai conseguir ter um poder de convencimento para os seus pares na gestão muito maior. E uma ferramenta, né, aí para a gente afunilar isso, que é interessante essas pessoas aprenderem, talvez ela não faça na área dela, mas começa ali pelo orçamento da área. Né? Quanto que eu tenho de orçamento de área? Começa a gerir seu orçamento. E avançando, né, aprendendo a fazer esse orçamento, começa a analisar orçado versus realizado. Né? O que eu orcei, o que eu realizei. Se você não tem acesso a essa informação do realizado, começa a pedir para a empresa, na sua empresa, por financeiro. Eu tenho certeza que, no primeiro momento, deve ser visto, às vezes, pode ser visto como certa desconfiança, mas depois o pessoal vai falar, opa, esse gestor aqui, ou esse profissional, ele é outro gabarito. E o segundo, nessa parte de finanças, é aprender a ler uma DRE. No financeiro, ele é uma demonstração de resultado. Tá? E essa ferramenta, acho que se souber ler ela de alguma... Os números, eles sempre contam uma história. Se souber ler a história da DRE, você vai estar muito na frente. E para finalizar, né, então eu sei falar de finanças, eu sei analisar. Eu não estou falando que é para a pessoa ser o expert em finanças, não. Igual eu também não sou expert em marketing e estou aqui dando os meus palpites, de fato, é poder minimamente sentar numa mesa e dar uma opinião, né? E, para finalizar, é entender a estratégia da companhia. Eu trabalho nessa empresa, eu sei que eu tenho que vender, eu sei que eu tenho que trazer leads, eu sei que eu tenho que ter mais acesso, engajamento nas redes, mas qual que é a estratégia de fato do negócio? Não a estratégia do setor, tá? Qual que é a estratégia do negócio? A empresa quer ser internacional? A empresa quer ganhar margem, como eu disse num exemplo no início? Ao invés de eu quero vender mais, não, eu quero ter mais margem? Então, se você sabe a estratégia do negócio, vai ser muito mais fácil você direcionar os seus esforços, né? Então, seria essas duas frentes. Aprender a falar de finanças e saber a estratégia da companhia, que vai te alinhar ali os esforços vão estar alinhados, né, tanto nas finanças quanto na estratégia. Muito bom. Show de bola. E aí eu já deixo aqui também mais uma dica que, se quiser falar disso, porque eu acompanho você, né? Você sabe, nas redes sociais aí, a gente tem algumas trocas lá, inclusive, mas também seguir você, porque você traz algumas informações, vocês têm podcasts aí recorrentes também que acontecem. O Gestão 360 é uma ótima oportunidade também de um evento para poder participar. Em BH, é uma oportunidade, quem não for de BH, ir lá para comer um bom pão de queijo, tomar um cafezinho. Já é um tem um queijo gostoso no evento. Exatamente. Tem um queijo gostoso no evento. Fazer uma viagem corporativa e ainda aproveitar a cidade. Mas realmente porque vocês trazem esse conhecimento. Eu te conheci, né, no ano passado via podcast, então eu escutei um podcast que você estava, nesse podcast eu cheguei até vocês, então, ou seja, realmente, né, eu busquei conhecimento, então gestores de marketing e vendas aí podem buscar aí também via Marcos todo o conteúdo que eles levam aí de WhatsApp e Power Gestão, porque realmente tem conteúdo relevante e educativo, né? Não é um conteúdo 100% técnico só para o diretor financeiro, ele leva para
todo mundo entender sobre finanças. Então, fica aí a minha dica aí para quem quiser evoluir com o olhar financeiro também. Siga a gente nas redes sociais lá, é Maxap Consultoria, né? MAXUP Consultoria. E a outra empresa nossa é a Power Gestão. Então, estamos em todas as redes sociais, aí vocês vão ver muita coisa, muito conteúdo bacana. Exatamente. Muito bom. Marcos, muito obrigado. Acho que a gente chega no momento final aqui, realmente mais claro aí, que é o olhar da meta, né? O time todo tem que olhar para a meta, tem que ir atrás de entender como que a sua área tem um orçamento, quanto que eu gero de receita, mas quanto que eu gasto também, para poder ter essa visão 360, aprofundar em conhecimentos básicos que vão se tornando um pouco mais técnicos com a evolução sobre finanças, porque isso também é importante para ter uma conversa até mais madura com o gestor, né? Porque você consegue trazer essa conversa de números, que isso realmente faz diferença numa conversa de negociação interna ou externa que seja. Então, ter essa visão toda pode apoiar e pensar no desenvolvimento, né? E olhar para a empresa como sendo o que eu faço de melhor para poder desenvolver esse negócio, e, consequentemente, eu também consigo desenvolver. Então, acho que o que você trouxe aí realmente traz um olhar aí de marketing e vendas cada vez mais desenvolver e se tornar, porque marketing e vendas tem se tornado não mais só a área de fazer evento, de fazer um cartão de visita, de fazer um fundo de tela igual a gente tem aqui. Ele está realmente uma área que gera negócio para a empresa, uma área muito mais estratégica. E se o gestor ele se torna mais estratégico, consequentemente ele tem novos ares aí para poder respirar e alcançar novos voos aí também, certo? Com certeza. Muito obrigado aí pelo convite, e obrigado, pessoal, por ter escutado a gente aí. Espero que vocês sigam aí algumas dicas, algumas coisas. Espero que possam ter resultado com isso. Aí. Bom, e para quem ficou com a gente até aqui, eu agradeço mais uma vez aí, mais um episódio do Talks. Hoje a gente falando sobre marketing, vendas e finanças, porque também faz parte do dia a dia de todo mundo. E aguarde que em breve mais conteúdo chegando para você e com mais temas que a gente sempre escuta de vocês aí. Até a próxima. Obrigado, Marcos. Até mais. Obrigado, tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau.